Olá, vou responder algumas perguntas que foram deixadas na caixinha que eu abri do History. Essas perguntas direcionei para dúvidas ainda persistentes, existentes no que diz respeito a cabelos brancos. Então, vamos numa primeira dúvida aqui que ficou, que foi da Alexandrina, aonde ela me trouxe. Olá, boa noite. Renata, por que com o passar dos tempos vai surgindo mais e mais fios brancos? Para a gente responder essa questão, a gente tem que levar em consideração questões orgânicas, entender o metabolismo, funcionamento do organismo. O que acontece aí dentro dessa estrutura, organismo, fator orgânico? Até aproximadamente uns 22 anos, existe um metabolismo, vamos botar um limiar, 20 alguma coisa, mas ali nessa perspectiva de 22, 24 anos, um metabolismo dentro de uma dinâmica de funcionabilidade acelerada. A partir disso, no momento que a gente nasce, a gente tem que considerar que nesse nascer e os dias indo se passando, a gente tem um processo de envelhecer acontecendo. E esse envelhecer implica o quê? Num desgaste para entendimento maior. Não vou aqui ficar entrando em detalhes muito técnicos, fisiologia, com nomes difíceis, não. Vou procurar conduzir o entendimento da forma mais facilitada possível. Então, nesse conjunto todo, esse envelhecimento, esse desgaste, vai estruturando o organismo, o processo fisiológico vai se dando até os 22 anos dentro de um metabolismo mais acelerado. E esse metabolismo envolve renovação celular, envolve uma série de coisas aí que vão deixar uma estrutura, pele, cabelo, unha, tudo um conjunto muito mais, vamos dizer assim, congruente, um conjunto muito mais funcional. A partir de um determinado estágio, então, aproximadamente ali nessa questão de faixa etária aproximada, começa a acontecer uma redução dessa aceleração desse metabolismo, dessa função orgânica com essa propulsão toda. Aí, dentro disso, essa redução implica o quê? Minimização das funções orgânicas, consequentemente implicantes. Que aí o envelhecimento, aquele que eu mencionei, que quando a gente nasce, a gente passa por dia a dia um processo de envelhecimento. Isso começa gradualmente a se tornar mais aparente. E lógico, anos, faixas etárias se somando, e isso cada vez se somando também. E nesse conjunto todo, inicia, né, uma redução, acomete ali a função metabólica, implicando em várias esferas. E nessas várias esferas, no que diz respeito ao cabelo, no metabolismo que vai ter a função da melanogênese, ou seja, o que prospecta, projeta, produz a cor para o cabelo, os melanócitos, eles vão passando por processos aonde gradualmente, de forma simultânea, alguns outros com um tempo maior, eles vão perdendo a sua função, ou seja, a sua função metabólica, o seu funcionamento em termos de resposta na entrega da cor, da produção da cor, acaba cessando. E nesse cessar, o que acontece é que um melanócito, ele responde, na verdade, por vários fios em torno dele, que envolve ele, que faz parte da resposta de entrega desse corante natural que o melanócito produz. E, consequentemente, sem esse corante natural presente, o fio ele vai se apresentar branco. Então, dentro da gente, levar em consideração que com o passar dos anos a gente vai perdendo, né? Vai perdendo várias situações que envolvem o organismo, que é elasticidade na pele, a gente perde resistência física, a gente perde aí ação, fator respiratório, ainda mais se não fizer exercícios. A gente vai aí nesse conjunto todo, que vem a flacidez ali, falando em pele, vem debilidades, vem. A gente falando nesse conjunto todo, nessa falta de aporte melânico, a gente vai ter, inclusive, o quê? A gente vai ter
brancos, brancos se sucedendo de forma cada vez mais acentuada dentro de fatores, inclusive, aí vamos voltar, tem então esse envelhecimento, mas tem fatores que também vão predispor no sentido desses brancos surgirem mais cedo ou de forma um pouco mais tardia, que diz respeito aí nesse sentido fatores, hereditariedade, se existem questões que envolvem hereditariedade, que tem ali toda uma condição familiar, existe então uma predisposição, fatores predisponentes no hereditário, certo? Mas aí existem outros que dizem respeito a cuidados para manter esse metabolismo individual, particular de cada um, mais ou menos dentro das devidas possibilidades, que ele vai estar passando por processos transitórios de mudanças, mas mais ou menos estáveis dentro das possibilidades, ok? Então, o que envolve isso? Você ter dentro de possibilidades de cuidado dia a dia, atenção com exercícios, o consumo de água de forma sustentada, necessária, a questão de uma ingesta de alimentos adequada. E aí vem se somando tudo aquilo que a gente tanto ouve falar quando diz respeito ao quê? Saúde. Saúde de modo geral, metabolismo mais em dia, e dentro desse metabolismo em dia a gente consegue expandir, levar essa questão do branco, quando ele não tem uma associação, hereditariedade de forma especial, para um tempo maior para o seu aparecimento. Porém, aí no fator contrário, na contramão, a gente tem os implicantes que vão te precipitar o aparecimento, implicar de forma mais rápida no surgimento deles, que aí é tabagismo, alcoolismo, o não praticar exercício, alimentação inadequada, parari, etc. Então, são várias situações que vão se somando na perspectiva do aparecimento de branco, certo? E dentro disso a gente tem perspectivas, possibilidades que estão associadas à genética. Essa genética vem se somando a outros que são cuidados tendo sido tomados, ali atenção dada ao corpo, a cuidados gerais, né, metabolismo, ou não, quando você dá o tiro no pé, eu diria, né? Quando você faz o quê? Você faz a mão inversa e não tem cuidados e tem uma vida desregrada. E naquele movimento da gente ter o processo do nasceu, e no nasceu você já passou a ter o quê? Um grau de envelhecimento que vem se somando, chegando lá nos 20 e tantos anos, onde a gente atinge um pico do amadurecimento. Esse amadurecimento, a partir desse pico, acaba tendo até aí um metabolismo mais envolvido, mais expressivo, e depois atingido esse pico, existe, aqui subiu, né? E aqui existe a curva de declínio. E essa curva de declínio vai influenciar, implicar em conjunto amplo no corpo, e nesse conjunto amplo vem aí a questão que envolve melanogênese, e nessa questão envolvendo a melanogênese, brancos se sucedendo e precipitando de forma cada vez mais acelerada. Eu sempre brinco assim, branco todo mundo tem, todo mundo vai ter, né? E quem não tem ou não vai ter, é porque não vai chegar a uma idade, não vai galgar os anos que a vida pode prospectar. Então é melhor que a gente tenha. E a partir do momento que um surgiu, não tem o quê? Outros vão se somar. Então, relaxa, abraça esse cabelo branco e, dentro do abraçar ele, vai em busca das condições, ou a cliente vai em busca das condições, você orienta a tua cliente, de que existem alternativas, porque isso faz parte da vida, e esse fazer parte da vida, se a gente quer viver até os 100 anos, a gente vai chegar lá com muito branco. Uns mais, outros menos, ou todos, com todos os brancos, mas assim, o que importa é a gente conseguir entender eles dentro de um cenário que fazem parte da nossa história de vida, e se ele está ali, está te incomodando, nesse incômodo, buscar as possibilidades que envolvem as colorações de forma efetiva ou as técnicas em camuflagem, que essas técnicas em camuflagem vão poder entregar resultados excepcionais, com naturalidade, etc, etc. E falando em técnicas em camuflagem, uma outra pergunta, justamente falando em trabalhos de mechas, que aí vamos ver mais detalhes em camuflagem.